Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma semaninha de aula. Essa semana nós vamos dar início à matriz, tá? Então, essa primeira semana é só a parte básica de matriz, tá? Então vamos lá. O que é uma matriz? Uma matriz nada mais é que uma tabela, tá pessoal? Olha aqui, eu tenho uma cartela, tipo uma cartela de bingo, né? São cartelas. Isso daqui, ó, é uma tabela, não é? E uma matriz nada mais é que tabelas. Então, esse daqui, ó, eu poderia ter 4 matrizes. O que são matrizes? É quando eu tenho os números separados em forma por linhas e colunas bem definidas. Tudo bem? Vamos ver exemplos melhores. Olha só, eu tenho aqui uma tabela de produção agrícola no Brasil em milhões de toneladas, onde eu tenho, ó, nas colunas, eu tenho os grãos, né, ó, arroz, feijão, milho, soja e trigo. E aqui, nessa primeira coluna, eu tenho os anos, ó, nas linhas. Vamos ver nessa linha, ó. O ano de 2004, 2005, 2006, 2007. Então, isso daqui, ó, é uma tabela, né? E aí eu consigo transformar a tabela em uma matriz. Pessoal, só para aproveitar, deixa, é exatamente isso aqui que eu pedi para vocês fazerem lá na tarefinha de vocês, tá? Para fazer uma atividade assim. Vocês vão pegar uma tabela semelhante a essa, tá? E vão transformá-la numa matriz conforme eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, olha só, essa tabela aqui, eu vou transformar ela numa matriz, ó. As colunas, eu tô falando de arroz, feijão, milho, soja e trigo. E as linhas é o ano, no ano de 2004, 2005, 2006 e 2007. Eu tô vendo a questão da produção agrícola, ó, em milhões de toneladas. Olha, produção de milho, produção de soja, isso durante alguns anos, né? Claro que isso aqui já é bem antigo, então provavelmente, ó, tem a soja só aumentou a produção, o milho, né, teve uma queda, mas tá aumentando. Então, ó, nós vamos pegar essa tabela e vamos transformar em uma matriz, tudo bem? Então, ó, vamos pegar o ano de 2004, ó, 13,3 milhões de toneladas, 3 toneladas, milhões de toneladas de feijão, de milho e aqui por diante. Então, olha só, eu chamei de uma matriz. Eu transformei aqueles valores daquela tabela tudo numa matriz. Eu chamei essa matriz de A, temos que dar um nome para ela, tá, gente? Chamei de A é igual. Nós temos que colocar sempre entre colchetes ou podemos colocar entre um parênteses aqui grandão, tá? Então, olha só, aqui nas colunas ela tá representando os grãos, lembra? Ó, arroz, feijão, milho, soja e trigo, ó. Então, aqui arroz, feijão, milho, soja e trigo. E aqui são os anos, ó. Esta linha é o ano de 2004, 2005, 2006, 2007. Então, cada uma dessas corresponde a uma informação daquela tabela anterior. Então, eu posso pegar uma tabela qualquer e convertê-la para uma matriz. Tudo bem, pessoal? E olha só, o que é essa matriz? Cada elemento dela a gente vai representar pela linha e pela coluna que ela tá. Por exemplo, olha só, este elemento aqui, ó, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, como eu chamei de A, então eu vou chamar um elemento de Azinho, ó. Azinho 1. O que é isso? Primeira linha, segunda coluna. Este elemento 3, ele continua na primeira linha, só que agora ele está na segunda coluna. Então, ó, A1, 2. Esse 41,8, ó, está na primeira linha, só que ele está na terceira coluna, ó. A1, 3. E assim por diante até, ó, N colunas, ó, estou na primeira linha e na enésima coluna, tudo bem? E este elemento aqui, ó, o 3,2, ele já está na segunda linha, na primeira coluna. Então, como é que fica aqui, gente? Isso, ó, A2, segunda linha e primeira coluna, A2, 1. O 3, este 3 aqui, ó, ele está na segunda linha
e na segunda coluna. Este 35,1, ele está na segunda linha com a terceira coluna, ó, A, 2, 3. E assim sucessivamente até a enésima coluna, A2N. E assim vai na terceira linha, quarta linha, quinta linha, até quantas vezes ele for, ó. Então, ó, eu estou na linha M, na primeira coluna, na linha M, na segunda coluna, na linha M, na enésima coluna. Não sei qual é a coluna que ele deu aqui, né? Essa aqui eu tô pegando uma matriz genérica, uma matriz qualquer. Essa aqui a gente consegue definir, ó. Ela tem 4 linhas, ó. 1, 2, 3, 4 linhas por 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, isso aqui eu consigo deixar bem definida. Aqui eu tô fazendo uma matriz qualquer, tá? Então, como que eu represento ela? É uma matriz A de ordem M por N. Ó, M linha e N coluna. Esse primeiro valorzinho sempre corresponde à linha e esse segundo sempre à coluna. E essa matriz M por M, ela é formada pelos elementos, ó, eu coloco aqui as chaves, pelos elementos A e J. O I corresponde à linha e o J corresponde à coluna dos elementos aqui dentro, tudo bem? Então, ó, é uma matriz de ordem M por N e de elementos A e J. Ó. A, qual que é? Nesse elemento aqui, ó, vamos pegar esse elemento A32. Quem que corresponde ao I? Que é a linha. 3. E o J? 2. Quer dizer, tá na terceira linha e segunda coluna. Então, J é a coluna e o I é a linha. Tudo bem? Olha só, mais uma situação. Quer dizer, a mesma matriz correspondente à produção de grãos lá, né? De soja, milho, feijão, arroz, sei lá, né? Então, esse daqui corresponde à produção de grãos. Essa situação aqui, ó, é a minha primeira linha, ó. Nós vamos representar, ó, pelas linhas. Então, primeiro a gente lê, ó, linhas, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Agora eu vou pegar uma coluna qualquer, ó. Peguei a coluna 4, ó. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta e quinta coluna. Quarta coluna. Essa aqui corresponde à quarta coluna. Agora eu vou pegar um elemento qualquer, ó. Este elemento. Ele tá em qual linha e qual coluna, ó? 1, 2, 3, 4 na quarta linha e na 1, 2, 3, terceira coluna. Então, 52,1 ele está na quarta linha e na terceira coluna. Tudo bem? A gente tem que saber reconhecer isso, interpretar os valores na matriz. Tudo bem? O que que ela representa. Tá bom? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Voltando aqui. Essa situação aqui, ela é de que ordem? Quer dizer, ela tem quantas linhas por quantas colunas? Como nós já falamos, né? Ela tem 4 linhas por 5 colunas. Então, é uma matriz 4 por 5, tá bom? É assim que a gente fala, uma matriz 4 por 5. E a gente coloca 4 vezes 5, 4x5, tá? A gente vai representar ali mais pra frente. Peguei uma matriz qualquer, ó. Qual é a ordem dessa matriz, ó? De ordem 3 por 1, 2, 3, 4, 5. É 3 linhas e 5 colunas, ó. Uma matriz 3 por 5, ó. Tá vendo? 3 por 5. Essa daqui é 4 por 5. Agora, vamos representar alguns elementos. Eu quero o elemento A13. Não é A13, tá, gente? É A13, o elemento que está na primeira linha e na terceira coluna. Primeira linha e terceira coluna é o elemento 2, ó. Tá vendo? Outra situação, ó. O elemento não é A34, é A34. É o que está na terceira linha e quarta coluna, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Na terceira linha com a quarta coluna. Neste caso vai ser o 7. Tudo bem, gente? Tudo bem aqui para reconhecer elemento, linha, coluna, não tem segredo, né? Bem simples. Agora nós vamos ver alguns tipos especiais de matrizes.
Primeira matriz quadrada. O que é matriz quadrada? Quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Por exemplo, essa matriz, ó, eu tenho 2 linhas e 2 colunas, é uma matriz 2 por 2. Eu posso ter uma matriz... aqui saiu errado, né, gente, ó. Seria 3 linhas e 3 colunas, tá faltando uma linha aqui, tá bom? Passei 3 por 3. Uma matriz 4 por 4, ó, 4 linhas e 4 colunas. Então, uma matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. E quando a gente está se tratando de uma matriz quadrada, eu não preciso falar 2 por 2, 4 por 4, 3 por 3, só falar de ordem 3, de ordem 4. Se eu falar que é uma matriz de ordem 4, então eu já só falo assim, ordem 4, quer dizer que ela é uma matriz quadrada, porque eu não estou especificando a linha e a coluna. Se eu falei uma única situação, é ordem 4, então quer dizer que ela é quadrada. Tudo bem? Ó? Uma matriz quadrada do tipo M por M diz-se de ordem M. Matriz 4 por 4, matriz de ordem 4. Matriz 3 por 3, matriz de ordem 3. Tudo bem? Mais um tipo, ó. Matriz triangular. Então, olha só, o que é uma matriz triangular? É quando todos os elementos que estejam acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Então, primeiro pensar o seguinte, ó, eu tenho uma matriz aqui, quadrada, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É uma matriz quadrada de ordem 4. Tá, mas que é essa diagonal principal? A diagonal principal é essa diagonal aqui, ó. E eu só tenho diagonal principal na matriz quadrada, tá, gente? Então, ó, a diagonal. Quem que é a diagonal principal? É 1, 0, 2 e 5. E tem a diagonal secundária, que seria a diagonal invertida aqui, ó. Tá? Então, por isso a diagonal principal é sempre nesse sentido aqui. Então, se eu tiver acima da diagonal principal ou abaixo dela, 0, é uma diagonal, é uma matriz triangular. Nesse caso, olha só, abaixo da diagonal principal, ó, essa aqui é a diagonal principal. Abaixo dela tá tudo 0. Então, ó, pensa que isso aqui é nulo, ó, sumiu. Então, essa matriz ela é uma matriz triangular superior. Ela forma um triângulo por a parte de cima da minha diagonal principal. Porque, gente, se aqui é tudo 0, pensa que é nula, tá? Então, ela forma um triângulo superior. E a matriz triangular inferior é quando o 0 está acima da minha diagonal principal. Tudo bem, pessoal? Apenas isso, olha só. Então, o que ele está falando? Ó? Qualquer que seja o elemento ó, A e J pertencente à matriz A, então, qualquer que seja o elemento da matriz A e J que pertence ao A, quando o I for maior que J, o A e J é 0. Professora, eu não entendi nada. Nós temos que ver isso. Deixa eu voltar lá para a matriz, ó. Vamos voltar na matriz aqui. Olha só. Se isso aqui fosse uma matriz quadrada, ó, essa aqui seria a minha diagonal principal. Quando o I é igual ao J, ó, 1 igual a 1, 2 igual a 2, 3 igual a 3, tá? Se fosse uma matriz quadrada, isso aqui seria MM ou NN, tudo bem? Então, essa aqui, ó, diagonal principal. Tudo bem? Quando ela é uma matriz triangular superior? Quando embaixo da diagonal principal foi tudo 0. Quer dizer, quando o termo I é maior do que o J, ó. Esse aqui não é o I, esse aqui não é o J, ó. 2 é maior que 1, 3 é maior que 1, 3 é maior que 2. Aqui seria 3 e 4, 3 e 4, 3, 1, 2, 3. Não, tô falando errado, gente. Teria quarta linha, terceira coluna. 4 maior que 3. Então, sempre que o I for maior que J, sempre que todos os elementos em que o I for maior que o J forem 0, ela vai ser uma matriz triangular superior. Agora, sempre que quando o I for menor do que o J, 1 é menor que 2, 1 é menor que 3, ó, 2 é menor que 3,
Sempre que o i for menor que o j, e os elementos correspondentes a ele forem zero, então ela vai ser uma matriz triangular inferior, tá bom? Vamos lá, para voltar lá para frente. É isso que ele tá falando aqui, ó, tá? Sempre, ó, qualquer que seja o elemento A e J pertencente à matriz, se o i for maior que j, o elemento vai ser zero, ó. Porque aqui seria segunda linha, primeira coluna, ó, o i é maior que j. Esse elemento aqui, ó, esse aqui, ó, seria quarta linha, segunda coluna, 4A4, 2. Ó, o i é maior que j, 4 é maior que 2. Então, se todos os termos que o i for maior que j forem zero, é uma matriz triangular superior. E sempre que o i for menor que o j, todos esses elementos aqui, ó, forem zero, ela vai ser uma matriz triangular inferior, tá? É isso que ele tá falando aqui nessa situação embaixo, tudo bem? Matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? É toda matriz quadrada, tá, gente? Como eu falei, para ter uma diagonal principal, diagonal secundária, ela tem que ser uma matriz quadrada. Então, ó, uma matriz diagonal, ela é uma matriz quadrada em que seus elementos, tanto acima quanto abaixo da diagonal principal, são nulos, ó. Então, fica apenas a diagonal principal. O que ele está falando, ó? Qualquer que seja o elemento A e J que pertence a essa matriz, quando que ela vai ser uma matriz diagonal? Quando todos os elementos A e J for igual a zero, quando o i for diferente de J. Porque, ó, aqui é o A1, A22, A33, A44. Então, sempre que o i for igual a J, for valores e o restante tudo zero, quando eles forem diferentes, o i for diferente de J, igual aqui vai ser A12, A13, ó, o i tá sendo diferente de J. Então, quando todos esses outros elementos forem zero e só a diagonal principal for número, então é uma diagonal, uma matriz diagonal. Tudo bem? Matriz identidade, pessoal. Essa é uma matriz muito importante, tá? Ela é uma matriz quadrada, em que todos os elementos da diagonal principal é 1 e os outros elementos é tudo zero. São elementos nulos. Então, a diagonal, a matriz identidade é isso. É como se fosse um elemento neutro, tá, gente? Por exemplo, quando eu quero multiplicar um valor sem alterar, eu multiplico por 1, né? Se eu quero dividir também. Agora, se eu quero somar um valor sem alterar, eu tenho que somar por zero. A matriz identidade é isso, eu faço uma operação, ela vai ser o meu elemento neutro, tá bom? Em algumas situações, tá? Então, o que é matriz identidade? Quando a diagonal principal é 1 e o restante dos elementos é tudo nulo, tudo bem? Uma matriz nula, gente, é quando todos os elementos da matriz for zero, tá? Não precisa ser quadrada, tá? Ó, essa aqui, ó, uma matriz 2 por 3, duas linhas e 3 colunas. Tudo bem? Matriz nula, o próprio nome diz, né? Todos os elementos nulos. A matriz linha é quando a matriz ela tem só uma linha. Ó, a matriz 1 por 3 tem uma linha e 3 colunas. Ou eu posso ter a matriz coluna, que ela tem uma única coluna. Então, ó, tem 3 linhas, só que eu só tenho uma coluna, tá? Matriz linha, uma única linha. Pode ser várias colunas nesta, né? E na matriz coluna eu posso ter infinitas linhas, só que uma única coluna, tá? Igualdade de matriz. Gente, quando que duas matrizes são iguais? Duas matrizes são iguais, primeiro, elas têm que ter a mesma ordem, tá? Por exemplo, uma matriz 2 por 2, ela só vai ser igual a uma matriz 2 por 2. Ela vai ser igual a uma matriz 3 por 3, né? E essas duas matrizes elas vão ser iguais se os elementos que estão na mesma posição forem iguais. Olha só, aqui, ó, o elemento A11, que está na primeira linha e na primeira coluna, vale 7. E quanto que é aqui? Ah, professora, aqui é 14 dividido por 2, então não é igual. Gente, ó, 14 dividido por 2 é 7.
primeira linha, segunda coluna, 0,5. Primeira linha, segunda coluna. Meio, o que é meio? É 0,5. Aqui, ó. Primeira linha, terceira coluna, 4. Aqui, primeira linha, terceira coluna, raiz de 16, 4. Segunda linha, primeira coluna, 9. Aqui, só vão ser iguais se todos os elementos forem correspondentes. Então, quanto aqui é 3 ao quadrado? Também 9. Esse elemento aqui, ó, segunda linha, segunda coluna, 0 nos dois. Segunda linha, terceira coluna, 1 nos dois. Então, duas matrizes, elas vão ser iguais quando elas têm a mesma ordem e os seus elementos que estão na mesma posição forem iguais, os elementos que se correspondem. Tudo bem? Matriz transposta. Pessoal, olha só. Então, que eu trato uma matriz A de ordem M por N, denomina-se matriz transposta de A indicada por A elevado a T, a matriz de ordem N por M. Ó, ele vai inverter, ela vai transpor a linha, vai virar coluna e a coluna vai virar linha. Olha só, eu tenho uma matriz, ó, 3 linhas e 2 colunas, ó, uma matriz 3 por 2. Então, a matriz transposta vai ficar 2 por 3, ela vai ficar inversa. Então, ó, a linha vai se transformar em coluna, olha só, a matriz transposta. Ó, esta linha, ó, 5, 7, virou coluna, coluna 5 e 7. Esta linha, menos 1 e 0, virou essa coluna, menos 1 e 0. Esta linha aqui, ó, 8 e 2, virou esta coluna aqui, ó, 8 e 2, tá? Então, matriz transposta nada mais é que isso. Eu transpor, eu virar, eu inverter a linha para a coluna, ó. 3 linhas e 2 colunas. Aqui ficou, ó, 2 linhas e 3 colunas. Ela inverte a ordem da matriz. Tudo bem, pessoal? E para acabar, matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? O que é uma simetria, gente? Se eu coloco um espelho, ó, o que é uma simetria? Se eu colocasse um espelho aqui no meio e fosse o reflexo, ó, a simetria é uma coisa que é simétrica, uma coisa que é idêntica dos dois lados. Ó, um com um, ó, a partir da diagonal principal, ela é tudo igual. 1 com 1, 2 com 2, ó, 3 com 3, 0 com 0, 4 com 4, 7, 7 a partir da diagonal principal. Tudo bem? Ó, o que é matriz simétrica então? Ó, quando os elementos A e J são iguais aos elementos J e I, tá? Eu teria que voltar lá, olha só. Aqui, primeira linha, esse elemento, primeira linha, segunda coluna. Então, elemento A1, 2. A1, 2. E aí, ele tá falando que o A1, 2 tem que ser igual ao A2, 1. Ó, segunda linha, A2, 1. Segunda linha, primeira coluna. São iguais? São iguais. Se eu pegar aqui, ó, esse elemento, ó, 1, 2, 3, 4. A4, 2. Aqui é 4. 4, 2. Então, o elemento 2, 4 tem que ser também 4. Ó, 2, 4 na segunda linha e na quarta coluna. Segunda linha e quarta coluna. É 4 também. Então, elas são simétricas. Então, olha só. 1 com 1, o 3 com 3, o 7 com 7, 2 com 2, 4 com 4 e o 0 com 0. Então, ela é uma matriz simétrica. É como se eu colocasse um espelho aqui em cima da diagonal principal e ela se refletisse aqui elementos idênticos, tudo bem? Toda matriz simétrica ela é quadrada e os elementos são simétricos sempre em relação à diagonal principal, tá bom? Conforme eu falei aqui. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e façam as atividades, viu?